E todos esses eu tenho, entendeu? Eu preferia falar do pecado dos outros, só que todos esses eu me encontrei também. Mas é engraçado que, muitas vezes, nós criamos um juízo de valores de algumas coisas, e tem coisas que a gente até leva na brincadeira, e acha engraçado, acha até normal. E eu quero dar um exemplo para vocês. 2016, novembro, eu e minha esposa, a gente casou, 19 de novembro de 2016, a gente precisa lembrar as datas importantes, né? É ruim, se esquece. E a gente casou numa marina, muito bonito. Nós, então, não queríamos bebida alcoólica, a gente sabia que era caro, podia dar problema e tal, alguém pode se exceder, pode não usar, então tá bom, vamos poupar dinheiro, vamos só ter comida. E a gente falou, então, para o cidadão que ia preparar o bistrô, nós temos 150 convidados. Ele falou, ok, 150 convidados, muito bem. Preparou mesa para 150 convidados e comida para 150 convidados. No meio da festa, ele chegou para a gente e disse, tem mais de 150. Falei, não tem, tem até menos. Ele falou, tem mais? Falei, não tem, pode contar. Meu pai, que é quase um matemático, foi contar um por um, não, tem 137 pessoas. Faltaram uns, não tem 150. Ele falou, então o pessoal come. Come. Aí tu entrou numa, o pessoal come. Nunca mais ele quis fazer evento com a gente, porque ele percebeu que o pessoal come. Engraçado porque, eu não sei se você já ouviu essa expressão, mas geralmente o crente ele é considerado aquele que não bebe muito, mas come que come. Aí come. E a gente sempre leva isso na brincadeira. A gente leva isso na brincadeira porque você nunca vai ver alguém entrando chorando ou saindo de uma sala pastoral depois de uma conversa e fala, eu fui exortado porque eu fiz o meu recorde na pizzaria, puxa, eu comi muito mais que os outros. Nunca vai ver isso. Não é uma coisa que a gente fala e questiona, mas nós lidamos com isso todos os dias, seja por excesso ou pela falta. Nós lidamos com esse problema, com essa situação de muitas formas. Por isso, por mais que pareça um pecado light, por mais que pareça algo pequeno, a gula, talvez ela esteja se tornando um ídolo no nosso coração sem que a gente perceba. E o que Satanás mais quer é que se torne uma piada no nosso meio, algo que é tão importante. Percebe? Nós, como cristãos, deveríamos ser lembrados por cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível, mas a gente é considerado os que mais comem. Existem muitas igrejas nos Estados Unidos, pelo frio e pela cultura, e até na Europa, onde muitos pastores eles fumam, seja o cigarro ou seja até mesmo o charuto. E para a gente isso é um horror, e de fato isso faz mal para a saúde. Mas a nossa Coca-Cola também, e outras coisas também. As consequências são diferentes, mas Deus vê a gula e essas situações de uma forma como o pecado também. Por isso, eu quero começar fazendo alguns filtros junto com você, para a gente talvez identificar. Talvez até que você pensou, ufa, esse culto não é para mim, graças a Deus. Calma, vamos escutar um pouquinho mais. 3 características eu quero que você possa avaliar um pouquinho no seu coração. Em primeiro lugar, você tem gula, ou você sabe que você come um pouquinho a mais, quando você está naquele dia triste. Aquele dia que você reprovou na prova, não passou na prova de motorista, você não vai conseguir passar na cadeira da faculdade, no seu trabalho você se deu mal de alguma forma, você perdeu o emprego, então é aquela fase do boom, eu vou comer. Ou então, quando você está muito feliz e para comemorar, tem que ter uma coisinha a mais. Ninguém comemora comendo uma salada, a gente comemora com algo mais especial. Seja para um extremo ou para o outro, o humor talvez é algo que te leva aos excessos. Segunda característica, você já perdeu o controle de quando você gasta comendo fora. Você não tem mais controle de quanto % do seu salário vai só para você comer fora. Você está gastando muito mais do que você devia, muito mais do que você tinha, e você vê que às vezes a sua conta não está paga, mas o Outback está pago. E isso começa a ficar um dilema na nossa vida. Terceiro, você não consegue parar depois de um doce ou determinado salgado. Infelizmente, eu entro quase nesses 3, tá? E eu tenho um grande problema com isso também. Mas o que eu quero te dizer é que se você se identifica com alguma dessas características, você está lidando com um pecado. Que saiba que é um pecado. Pecados são lidados, transformados por Jesus, para que a gente possa se aproximar dele. Saiba que se isso tem acontecido, de alguma forma, você tem dado passos em distância dele, por mais que você não perceba, como eu. E é por isso
que hoje nós vamos falar um pouco sobre esse tema e entender que, na verdade, nunca é sobre a gula, mas é sobre o que isso vai nos levando depois, seja o excesso ou seja a falta, o sentimento de culpa, a ansiedade, tudo o que vem em decorrência disso. Por isso, para a gente entender um pouquinho mais desse termo, eu quero te explicar um pouquinho o que no dicionário você vai encontrar sobre o termo gula. E se você procurar agora, você vai encontrar exatamente isso. Diz duas coisas. Primeiro, gula é comer em excesso. Você já está satisfeito, você já tem o suficiente e você quer mais. O nosso corpo, feito por Deus, ele é perfeito, ele nos avisa, ó, já está bacana, já está bom, já deu. Mas, geralmente, a gente tenta a mais. Principalmente quando a gente vai num buffet livre. Aí é como quanto quiser e quanto puder, nós fazemos isso na prática. É o que a gente quer fazer. E pensando nisso, tem uma outra característica que está no dicionário. E a outra característica é uma atração por iguarias finas. Gula também pode ser, mesmo que o meu shape esteja em forma, mas eu quero e eu preciso gastar algo mais por uma experiência gastronômica. Eu vou falar depois alguns dados para você ver e entender um pouquinho sobre o que a gente está falando, mas o que eu quero dizer é que tudo isso tem a ver com descontrole. E o descontrole é perigoso, porque se estou descontrolado, eu não tenho controle sobre as ações que decorrem disso. É esse o nosso tema que nós vamos falar hoje. E eu queria orar mais uma vez contigo, porque o meu anseio não é que eu, Samuel, fale, mas que a palavra fale ao seu coração da forma que só a palavra pode falar, e que ela identifique o seu coração e possa te ajudar a se aproximar de Jesus. Porque tudo o que nós vamos falar no fim, a consequência e o nosso anseio é que a gente possa encontrar nossa esperança em Jesus. E você vai ver exatamente isso. Senhor Deus, nós estamos aqui diante de abrir a Tua Palavra. E quando nós abrimos a Tua Palavra, ela fala para a gente, para cada um de uma maneira diferente. Nós queremos realmente escutar a Tua voz e te pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Ensina, nos exorta, nos capacita e nos aproxima de Jesus. A gente realmente quer lidar com o que o Senhor tem nos trazido e ser transformados pelo Teu sangue, pela Tua palavra. Que a Tua voz seja mais ouvida do que qualquer outra. Talvez existem pessoas aqui que já estão sofrendo com esse tema há tanto tempo, preocupado com tantas opiniões, tantas questões, que a Tua voz seja mais alta. É isso que nós queremos te pedir e te clamar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Pai. É muito engraçado que esse é um dos temas que a gente praticamente, quando para pensar, fala, será que tem versículo sobre isso? Deve ter lá em Provérbios, né? Deve ter um versículo. A Bíblia até tem bastante coisa, né? Tem bastante assunto. Deve ter uma coisa lá no meio. Mas eu quero te convidar a abrir em Gênesis. Em Gênesis capítulo 2. Porque o primeiro pecado que entrou no mundo, ele tem a ver exatamente com a nossa boca e com alimentação. E eu quero te mostrar exatamente o perigo de nós não lidarmos com isso da forma certa. Abre comigo Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 8. E a gente vai ver algumas características, então, sobre o que Deus queria nos ensinar disso. 4 características do que Deus queria nos ensinar. Em primeiro lugar, olha comigo Gênesis capítulo 2, versículo 8, que diz o seguinte: Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores, agradáveis aos olhos e boas para o alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 16, pula lá um pouquinho. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Olha algumas características desse texto aqui só. Em primeiro lugar, a satisfação. Adão e Eva poderiam comer tudo de tudo. Deus não colocou nenhum limite de quantos frutos eles poderiam comer por dia.
Ele disse um do qual eles não poderiam, mas eles tinham liberdade, diversidade. E se hoje a gente gosta dos alimentos, das frutas e de tudo que tem, imagina isso perfeito, sem nenhum problema. Adão e Eva tinham o suficiente e poderiam estar satisfeitos todos os dias, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, de uma maneira perfeita. Sabe o que significa Éden? Prazer. Imagina que Deus criou o mundo todo, onde nós habitamos, mas Deus colocou Adão e Eva num jardim, onde eles estavam cercados de prazer. Deus colocou eles no prazer, num lugar perfeito. E naquele lugar perfeito, eles podiam se satisfazer de tanto, tanto, tanto. Haviam infinitamente mais coisas que eles poderiam fazer do que eles não poderiam. A segunda característica é que Deus diz um limite. E nós temos limites. E o descontrole vem quando a gente não entende os nossos limites. É só isso. O que Deus disse é, no meio do jardim, eu quero mostrar para vocês algo. São duas árvores. Duas árvores no meio do jardim. Uma que se vocês comerem e quando comerem, vocês vão viver eternamente, a árvore da vida. E é isso que Gênesis 3:22 fala. Esse é o motivo de Adão e Eva não continuarem no jardim, porque essa árvore trazia vida para eles eterna. Ou seja, uma árvore trazia vida, a outra árvore, se eles comessem, trazia morte. O que Deus estava dizendo é, vocês podem chegar no meio do jardim, e até ali vocês têm uma árvore perfeita para vocês escolherem. Mas vocês têm limites. E cuidado com os limites, porque quando vocês passarem esses limites, haverão consequências. Cuidado com seus limites, com as suas limitações. Por fim, é engraçado que Deus é quem deu o alimento. E até hoje, Deus dá o alimento. Se você vê numa plantação, existem plantações que acontecem num ano e outras que se perdem no outro ano. Nós não controlamos o clima. Nenhum fazendeiro, por mais anos que trabalha, ele controla o clima. Às vezes tem estiagem e ele perde tudo. Quem dá o alimento para a gente é Deus. Mas a alimentação é nossa responsabilidade. Deus deu, mas como eu lido com ela é minha responsabilidade. Deus colocou eles no jardim, Deus deu tudo, mas como eles lidariam com isso, era a responsabilidade deles. Eu quero contar um pouquinho da minha história dentro disso. Quando eu era adolescente, eu tinha a facilidade de todo adolescente, que você pode comer 12 pratos e meio e você não engorda e nada acontece. E como todo adolescente, eu comia 3 vezes o meu almoço e depois o lanche da tarde com o restante do almoço. E coitada da minha mãe, que tinha que preparar mais almoços para eu poder ir almoçando constantemente. Mas chegou meus 20 e tantos anos. E quando chegou os 20 e tantos anos, a balança cobra. E tudo que eu comia era perceptível. Eu tenho 1,73 m. E com isso, eu cheguei a mais de 94 quilos. E foi aumentando. Eu não percebia. Eu não notava, não me incomodava. Na verdade, o que eu percebia é que a Sofia estava lavando meio ruim as roupas, que ela estava começando a encolher as roupas, né? Mas eu não sabia disso também, então eu ia percebendo. E eu comecei a perceber como, sempre antes eu dizia, vou parar de tomar refri, e agora está tudo certo. 2 semanas depois, já tinha perdido 5 quilos, está tudo tranquilo. Não estava mais funcionando. E nada estava funcionando. Nada mais funcionava. E isso começou a mexer com o meu coração de muitas formas, porque mexe com a nossa culpa. Você come mais, você se sente mal, aí você para de comer, você se sente mal, você tenta fazer uma dieta e você não consegue seguir, aí você começa a se martirizar, e isso é uma bola de neve. E o que eu comecei a perceber é que era mais que um problema só físico, mas era espiritual. Tinha algo no meu coração que precisava ser tratado. E talvez no nosso coração isso é constante, como eu hoje também preciso lidar com isso. Porque se na situação difícil que eu lido, eu quero comer. E eu quero lidar com isso. Em vez de eu buscar aquele que é a esperança, eu busco a minha esperança. A primeira característica, a primeira pergunta é, você percebe o quanto Deus tem te dado? O quanto Ele tem nos dado? O quanto nós podemos? O quanto nós temos liberdade? Nós somos privilegiados de poder escolher o que nós vamos comer em muitas refeições, somos privilegiados de ter diversidade, somos privilegiados de nada nos faltar tantas e tantas vezes. Deus nos dá, a grande questão é o que nós fazemos com isso.
A primeira característica é que Deus nos dá o suficiente. E eu entender que Ele me dá o suficiente é eu confiar que não vai faltar, mas eu confiar que eu não preciso ir além. Ele me dá o que é suficiente a cada dia, em todas as áreas. Passando então um capítulo, nós chegamos em Gênesis 3. E Gênesis 3:1 começa dizendo o seguinte: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Sabe o que é a tentação? É dar algo bom que foi criado por Deus da forma errada. Satanás não criou nada, ele não cria nada, ele só distorce. Tudo o que Deus criou de uma forma perfeita, de uma forma única, de uma forma de ser satisfeita, tudo que Deus criou. Existe um anseio de uma distorção por Satanás, porque ele não cria nada. Ele faz todas as coisas que são boas de uma forma errada. E as consequências a gente vai vendo na nossa vida. O primeiro pecado, ele tem a ver com comida. Ele tem a ver com algo que, de alguma forma, provocou uma tentação no coração de Eva e depois de Adão. O pecado entrou no mundo pela boca. Mas não é algo só físico, mas espiritual. Satanás, ele se aproxima de Eva como uma criatura criada por Deus, que nós não sabemos se Adão e Eva já tinham visto uma serpente, mas Eva não parece se incomodar dela ter falado. Mas era um animal, como todos os outros criados por Deus. Por isso que Eva nunca imaginou o tamanho do problema. Mas o que a gente percebe é que existiam coisas ali que já estavam sendo distorcidas. Deus disse que haviam 2 árvores no meio do jardim. Você lembra o que a gente leu? O que Eva diz? Tem uma árvore no meio do jardim que a gente não pode comer. Eva nem menciona a árvore da vida. O que quer dizer que talvez ela não estava entendendo tudo que Deus estava dizendo desde o princípio, como Adão também não. E nesse momento, as características que nós vemos do pecado de Adão e Eva são o seguinte: Eva olhou aquele fruto, que era atraente aos olhos, agradável ao paladar e prometia conhecimento. Pegou, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. 3 características, que são exatamente o que nós lidamos muitas vezes com a gula. É atraente aos olhos, parece gostoso ao paladar e, principalmente, me promete algo que eu vou ganhar. Seja o status de estar comendo algo chique, tendo uma experiência e podendo viver isso, ou sendo uma satisfação de que é algo que eu queria tanto e eu tenho um desejo e eu preciso aquilo cada vez mais. O problema é que as consequências acontecem. E eu quero te dizer algo. Adão e Eva não ficaram obesos, nem com sobrepeso pelo fruto que eles comeram. Provavelmente nem mudou o peso deles. Porque esse problema tem a ver com o nosso coração e não com o nosso físico. Não tem a ver com o que está aparente, tem a ver com o que está lá dentro. Pessoas têm dificuldades e lutas diferentes, mas o nosso coração é que precisa ser tratado. E o problema, literalmente, de Adão e Eva era um problema de coração. Você tem reconhecido as suas lutas nessa área? Deixa eu te dar alguns dados, então, para você entender. Existe uma associação brasileira que ela tem informado com relação a sobrepeso, com relação à obesidade, e ela diz que 55,4% dos brasileiros estão com sobrepeso, ou seja, o IMC acima de 25. O que quer dizer que entre você e eu, ou eu tenho sobrepeso ou você. O que quer dizer que nós temos nos tornado cada vez mais descuidados com o corpo que Deus nos deu.
o que isso é absurdo, porque nós nunca tivemos isso na história da humanidade de uma forma tão aparente. Nós sempre olhávamos para outros países dizendo, os Estados Unidos, o pessoal é geração fast food, lá naquele lugar, puxa, nós somos atletas. Será? Olha as características. Agora, deixa eu te mostrar um outro dado mais preocupante ainda. Tem uma outra associação que chama Food Service, que ela fez uma conta de que em 2021 foi gasto 164 bilhões de reais em comidas fora de casa. Sabe quanto dinheiro seria necessário para você amenizar a fome no mundo, acabar com a fome no mundo, pelo menos por um momento? 39 milhões. Quer dizer que você 4 vezes mais por ano usa os recursos, nós usamos os recursos que poderia acabar com a fome mundial de 50 milhões de pessoas que passam fome no mundo. É isso o que parece algo tão pequeno, mas que é algo tão grande quando nós paramos para avaliar. Quando a gente olha para a nossa vida, a gente começa a ver as nossas tentações. E quando a gente está num dia difícil, e quando a gente está num dia bom, e quando isso acontece, aquilo acontece, nós temos o descontrole. E ele afeta o nosso bolso, ele afeta a nossa alimentação, ele afeta a forma que nós lidamos com as pessoas e afeta todo o restante. Por isso, enquanto a gente não reconhecer nossas lutas, o problema continua ali. O que Satanás mais quer, e como nós vemos, é não aparentar que é um problema aquilo que pode destruir o nosso coração e a nossa vida. O que ele mais quer é dizer, não é nada, tudo bem, não é nada, não é um grande problema, isso aqui não vai atrapalhar a sua vida e nem a minha. A gente brinca um pouquinho de um jeito, brinca um pouquinho de outro e tudo bem. É isso que Satanás quer. Olha a consequência, então, diante disso, a partir do versículo 7, em Gênesis 3. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi os teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso eu me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore que eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Olha o versículo 17, então, na sequência disso. E ao homem declarou, visto que você deu ouvidos à mulher e comeu do fruto da árvore, do qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos, ervas daninhas, e você terá que se alimentar-se das plantas do campo, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Nesse texto a gente vê as consequências da gula e as consequências do nosso descontrole, e a primeira consequência que a gente vê é a vergonha. A vergonha de que o descontrole traz. Você sabe que quando a gente lida com os excessos, a gente se sente culpado por comer demais. O excesso de eu me sentir culpado por comer demais é a bulimia e a anorexia. O contrário é a obesidade. Os excessos são perigosos e precisam ser tratados. A vergonha acontece. E a gente sabe que a gente sente vergonha. A gente sabe que a gente se sente culpado. E você sabe que nós viramos escravos disso. E se você vê no seu Instagram, você vê em qualquer rede social, existem pessoas escravas constantemente disso. Seja comendo demais e não conseguindo se controlar, seja evitando e ficando doente de não comer por tanto tempo para ter um corpo perfeito. E isso também tem a ver com a gula, também tem a ver com uma idolatria com relação ao que nós estamos colocando para dentro. A segunda característica de consequência é o afastamento. O descontrole, ele sempre nos afasta de Deus. Porque eu sempre vou justificar. Sempre vai ter alguma justificativa. Sempre vai ter um porquê. E eu não sei se você percebe, mas a primeira pessoa em que Adão coloca a culpa é no próprio Deus. Porque Adão diz,
essa mulher que o Senhor me deu foi que me deu o fruto. Deus, você errou. Se eu tivesse sozinho, não tinha pecado. O problema foi que você me deu alternativa. O problema é que você colocou isso. A terceira característica é que a gula ou o descontrole afeta tudo. Afeta todas as outras áreas. Em primeiro lugar, o egoísmo. Porque o homem culpa a mulher culpa a serpente não tem mais quem culpar. E cada um vai lidando com o seu pecado e com isso, sempre se justificando e colocando o problema no outro. Afeta porque faz com que eu me sinta culpado, afeta com que eu queira colocar para fora, com que eu queira comer mais, com que eu queira me saciar de alguma forma. Eu não lido com o meu problema porque eu fico constantemente ansioso. E por fim, como a gente deu nas consequências sobre Adão, aquilo que era um prazer, o Éden, prazer, Deus tira eles do Éden e os coloca fora. Agora, o que era um prazer, comer dos frutos e se alegrar em tudo, era um peso. O que era prazeroso passou a ser pesado. E é o que a gente sente hoje. É difícil a gente se sustentar. É difícil tudo isso. É difícil a gente conseguir obter o nosso alimento a cada dia. E quando a gente obtém, nós excedemos, nos sentimos maus. Isso é uma área que nós precisamos tratar no nosso dia a dia. Quais consequências você tem sentido do seu descontrole? Eu posso dizer que várias. Mas eu quero te dizer algumas, que a gente vai vendo ao nosso redor e vai lidando ao nosso meio. Em primeiro lugar, pode ser o sobrepeso. A gente não se sente tão bem, ou não. Pode ser o outro extremo, como a gente falou, de pessoas, adolescentes, jovens e até mesmo adultos, que cada vez mais têm lidado com problemas de anorexia, de bulimia e tudo mais. Podem ser situações de problemas de matrimônio. Porque um não tem mais desejo pelo outro, o outro também não tem mais desejo por um, mas fala que nunca é um problema sobre isso, mas é um problema no coração de ambos, que precisa ser tratado. Podem ser dívidas, e a gente cansa de ver pessoas que estão entrando em dívidas e não conseguem mais pagar as contas porque não conseguem dizer não para coisas que são supérfluas, que não é alimentação básica, mas é algo a mais. A gente começa a perceber que isso nos mostra o descontrole e que sempre vai ter consequências. E que a gente não consegue mais controlar e a gente não consegue mais cuidar. Por isso, seria muito triste se a história terminasse aqui. Mas eu quero te apresentar o versículo que faltou no meio de tudo isso. Gênesis 3, versículo 14 e versículo 15, que diz o seguinte: Então o Senhor Deus declarou a serpente: Uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Este ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O que Deus percebeu com o Éden é que você e eu não íamos conseguir evitar o fruto. O nosso anseio pelas coisas proibidas, de exceder os limites, ele está lá. E o que o Deus disse em Gênesis, naquele primeiro texto, é: um dia vai vir alguém que vai resolver esse problema. Um dia vai vir alguém que vai resolver o problema do nosso coração. E eu quero te apresentar Mateus capítulo 4, que eu posso dizer que esse foi um texto que eu nunca tinha lido nessa ótica. E nessa semana é como se Deus abrisse os meus olhos para algo novo, que estava lá há tanto tempo, mas que eu nunca tinha percebido. Mateus capítulo 4. E acontece logo depois de quando Jesus começa então a aparecer publicamente. Jesus, ele é batizado por João Batista e em Mateus capítulo 4 nós vemos que Jesus vai para o deserto. E diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Adão estava num jardim perfeito, em que para todos os lados tinha alimentos. Jesus, ele estava num deserto, onde por 40 dias e 40 noites, o limite do ser humano, ele não comia nada. Jesus estava no pior lugar possível, enquanto Adão estava no melhor lugar possível. Tentação, essa palavra, ela vem do grego peirasmo e ela significa pôr à prova. E esse era um teste do novo Adão, do novo homem, de quem Jesus veio ser. E é engraçado que exatamente a mesma questão e o mesmo questionamento de Satanás lá no começo é o que ele usa agora com Jesus. O que Satanás está dizendo é: eu vi o homem e a mulher morrerem pela boca, e agora eu quero ver o que você vai fazer. Era exatamente a mesma questão, e diante de Jesus, ele diz, com 40 dias de fome, Jesus pede para que essas pedras que estão aqui se transformem em pão. E Jesus era Deus, era poderoso, Jesus podia fazer isso, mas se ele fizesse isso, ele não estaria obedecendo a Deus, e estragaria toda a missão que ele veio fazer aqui na terra para pagar o preço dos nossos pecados. E no meio de tudo isso que aconteceu e o que foi acontecendo, é que Jesus disse não. Jesus disse não para Satanás, mas ele disse não da mesma maneira que você e eu podemos dizer não. Jesus não usou nem um superpoder. Jesus respondeu com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu com a palavra de Deus. E aquele homem que no início tinha caído pela boca, é esse novo homem agora, Jesus, que obedece e diz não. Ele tem um limite. E ele reconhece que não era o momento. Logo depois da tentação no deserto, os anjos do Senhor o servem. Então, ele é saciado. O que eu quero te dizer com tudo isso é que eu estava lembrando uma história da minha infância, adolescência. E quando eu era criança, eu era um dos mais baixinhos da turma, e até as meninas da turma eram um pouco mais altas que eu. E eu lembro que naquele contexto elas me incomodavam muito, mas menino não pode bater em menina, nem deveria bater em menino também, né? Mas lidava com isso. E as meninas me incomodavam, até que eu xinguei elas, me afastei, e os irmãos mais velhos delas vieram me cobrar. E eles eram grandes. Na minha cabeça tinha uns 2 metros de altura. Eles vieram me cobrar, bater em mim, me empurrar e tudo mais. Eu comecei a chorar e eu fui para minha irmã, Priscila, que era mais velha, 3 anos mais velha. E na minha cabeça ela era muito adulta. E ela era mais velha que eles. E quando ela chegou, eles pararam para sempre. O que eu quero te dizer é que na luta contra o pecado, a gente perde em todas. A gente vai perder em todas. E o que Deus sabia do Éden é que todas as oportunidades e possibilidades da gente comer do fruto em todas as áreas, a gente vai comer. A gente está aqui porque a gente não merece. E não porque nós somos pessoas boazinhas. Não estou na frente de vocês porque eu tenho algo melhor, mas é porque eu não tenho nada. Mas quando Jesus chega, Jesus disse, vem a mim. Porque eu vou cuidar da situação. Eu sou o irmão mais velho. Eu consigo vencer, você não consegue. Eu venço por você, mas você precisa chegar até mim. Eu quero que você entenda que a gente não está falando só sobre comida. Não é sobre o lanchinho que a gente vai falar depois. A gente está falando sobre o nosso coração. Se ele está rendido a esse Jesus ou não. E o que a gente percebe é que a gente não consegue vencer sozinho. Mas ele pode. Porque quando ele foi colocado à prova, ele respondeu com a palavra, dizendo, eu vou resolver. Eu quero terminar então, te apresentando 3 características simples, mas profundas, que nessa semana têm transformado muito da minha forma de ver as coisas ao redor.
Em primeiro lugar, reconheça o problema. O reconhecimento do problema faz com que a gente possa tratar. Não adianta eu começar um tratamento sem que eu identifique qual o meu problema, e aí eu começo a ser tratado para buscar a cura. Eu preciso ser tratado, eu preciso reconhecer que eu tenho luta nessa área, seja em qual situação for. Sejam dívidas, seja o sobrepeso, seja a culpa e querer colocar para fora tudo que eu tenho comido, e seja a ansiedade com isso, seja qual área, qual coisa que você tem lidado, reconheça. Porque nós temos alguém que entende o nosso coração, esse Deus que nos criou e que cada um dos nossos dias é conhecido por Ele. Por isso, reconheça. Em segundo lugar, e segunda característica, responda com a palavra de Deus diante das tentações que parecem tão banais. É só um chocolate, é só algo mais, não vai me atrapalhar, não vai afetar a minha vida, mas responda com a palavra. 1 Coríntios 10, 23, por exemplo, diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou deixar que nada me domine. E talvez tem coisas na nossa vida que têm nos dominado. E você precisa responder com a palavra de Deus, porque essa foi a resposta que Jesus usou. Foi essa forma que Ele usou. E por fim, entenda a redenção de Cristo. Redenção é aquele que redime, é aquele que paga o preço do que eu não podia pagar. Diante daquela árvore, todos nós comemos do fruto. Não tem nenhum que evitou, nenhum que conseguiu dizer, não é um problema para mim. Diante do problema, a gente errou. E o que Jesus está dizendo é, eu pago. Eu paguei na cruz. Pelas suas lutas que você tem lidado hoje, pelos seus problemas que você tem tratado hoje, eu paguei, já está pago, já está resolvido. E o que você precisa agora é ir até mim. O que eu quero te dizer é que tudo que nós estamos falando não é sobre um novo propósito de dieta, não é para nós iniciarmos um novo programa onde a gente vai contar as calorias necessariamente, não é sobre isso, é sobre o nosso coração. E é sobre aonde Ele se encontra, porque sem Jesus a gente está perdido. Mas com Ele, a gente pode ter a redenção. Ele resolve o problema das nossas almas. E se você topar se aproximar dEle, Ele começa a transformar o teu coração. Eu quero terminar com uma outra história. 2 anos atrás eu comecei a escrever num caderninho vermelho. O caderninho vermelho é meu caderno de oração, onde o nome de muitos de vocês está lá, onde a situação que a gente tem passado como família está lá. E sabe o que é a primeira característica e o primeiro pedido de oração? Deus, me ajuda a perder peso, porque isso está virando uma idolatria no meu coração. Não é sobre o peso, não é sobre eu tirar fotos melhores, não é sobre a roupa servir melhor, não é sobre isso, mas é sobre um coração idólatra que precisa de Jesus. Eu comecei a perceber que era algo espiritual no meu coração que precisava ser tratado, que talvez você também precisa tratar. Coloca diante de Deus, e esse Jesus que traz um fardo leve, pode tratar o seu e o meu coração. Eu quero te convidar a você fechar os seus olhos, nós terminarmos então nesse momento, nos rendendo a Ele. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração nesse momento, que a gente possa estar escutando a Tua voz, entendendo o que o Senhor quer nos dizer, entendendo o que o Senhor quer nos ensinar, Pai. Pai, a todos aqueles que têm se sentido desafiados a um passo de mudança, Pai, que seja um passo em direção de Cristo, um passo em direção a Ti, um passo em direção à transformação. Pai, que as consequências, os resultados desse cuidado Teu sejam visíveis, mas que não é sobre isso, mas é sobre o nosso coração distante de Jesus. Pai, nos ajuda a descansar em Ti, nos ajuda a responder às tentações com a palavra, e nos ajuda a saber que toda vez que a gente tentar lidar sozinho com a tentação, a gente erra.
a gente cai. Nós precisamos de Jesus, aquele que realmente pode resolver o nosso problema, o coração, dar o consolo para as nossas almas. Nos ajuda, Deus, a nesse momento ouvir a Tua voz, acima de qualquer outra. E Pai, se nós não sabemos tudo o que vem pela frente, que nós possamos ter a convicção que estamos contigo, e que o Senhor vai cuidar de cada detalhe. Pai, minha oração continua, que se alguém aqui ainda não tem um relacionamento com Jesus, e vê que na sua vida não tem conseguido ter o controle, e vê que o descontrole tem afetado, e os limites têm sido ultrapassados, e tem sofrido de uma forma tão grande, não saia daqui sem conversar com algum de nós, para conhecer sobre esse amor de Jesus, que transforma o nosso coração. Nos ajuda, Pai, a realmente buscarmos em Ti a nossa esperança, e lidarmos com as coisas que parecem tão pequenas, de uma forma profunda e de uma forma verdadeira. Nos ajuda, Pai, porque só Cristo pode transformar de fato os erros do nosso jardim, as áreas aonde a gente cai todos os dias. Só Jesus é aquele que pode nos dar esperança de fato. É isso que eu quero te clamar em nome de Jesus. Amém, Pai. Antes da gente cantar a última música, só lembrar que logo depois a gente tem uma assembleia de membros. Tu é membro da igreja, tu é convocado a ficar aqui. A gente logo vai começar. Não tem leitura de ata, é para ser rápido mesmo. Fica de pé. A gente termina com uma música que é um compromisso que a gente assume com Cristo. Quando a gente fala que Ele é o nosso Deus soberano, quando nós não sabemos o caminho, não sabemos como, mas precisamos de mudança no coração. Isso a gente pede. Uma oração final, todos juntos fazendo. Se eu não sei por onde, mas eu sei com quem. Quem vai me permitir, quem vai conseguir vencer comigo, vai me ajudar a ter vitória.
Amém? 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 Membros, fiquem aqui mais um pouquinho. Os demais podem continuar batendo um papo. Tem os sacadões aqui, bem agradáveis, para a gente bater um papinho. Tem os da mesa de doces lá atrás. Não sai daqui sem a sobremesa. E ainda ajudando os missionários e os nossos seminaristas. Já já vamos começar a nossa assembleia aqui.